som. Hello. Hello, good morning. Good morning, people. Well, so how are you? Is everything okay? I hope so. Espero aí Oh yeah. que todo mundo esteja bem, né, galera? Eu sei que Com certeza eu tô melhor que nunca. espero que vocês estejam bem, né, nesse momento aí que a gente sabe que não tem sido fácil, né? E Uhum. mas é aquela história, né? A gente está tentando fazer de uma maneira que seja seguro para todos, né? Então a gente está retornando às nossas aulas online, né? Exatamente para poder tentar, né, fazer dessa forma que não coloque em risco todo mundo, né? Não coloque em risco o que é mais importante que nós temos, que é a nossa vida, tá bom? Mas é aquela questão. Nós estamos retornando online, à distância, mas com a expectativa de que as coisas, né, possam começar a melhorar para que a gente retorne presencialmente. E mesmo com as aulas à distância, mesmo com as aulas online, a gente vai tentar fazer aí da melhor forma possível, é, continuar com os nossos estudos, né, da mesma forma, com uma qualidade bacana. Então, é o que a gente pretende, é o que a gente deseja fazer durante todo o semestre. Então, agora a gente já tem uma, uma data, né, uma deadline, uma data limite que é para, né, que é saber quando que vai acontecer o Enem, que vai ser em janeiro, né, o nosso dia 17 de janeiro. Então a gente já consegue estabelecer metas, a gente consegue estabelecer direitinho aí os objetivos do que a gente precisa alcançar até então a data do Enem, né, até o Enem. Tá certo? Então, é como eu disse para vocês, estamos retornando aí à distância, mas nós vamos continuar estudando, continuar aí focando, e que eu acho que se você fizer bonitinho, fizer direitinho dessa forma, né, manter o estudo, participando das aulas, interagindo, estudando, né, conectando-se aí ao que está acontecendo, né, mundialmente, você vai ter uma grande chance aí de, né, arrasar, de sair muito bem lá no Enem. Tá certo? Então não é porque a gente está à distância que a gente não vai estudar. Nós vamos estudar e vamos fazer muito bem. Ok? Ótimo. Galera, então olha só, eu vou, antes aqui de iniciar a nossa aula, eu vou primeiro fazer uma reflection with you, né? I separated a few quotes and expressions for us to discuss.
E então separei essas quotes, essas falas, para a gente poder então começar a nossa aula refletindo, né, observando aí que nesse momento que a gente tem vivido, que a gente tem passado, eu acho que é bacana a gente poder fazer uma certa reflexão para que a gente inicie o semestre bem, né, que a gente possa melhorar aí, né, a nossa mente, né, nosso intelecto. Eu acho que é importante a gente estar bem preparado para passar o semestre, né, de forma considerável. Então, vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai começar refletindo, e aí depois a gente vai para a nossa aula e vou falar para vocês o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, galera, então aqui, veja bem, nós temos uma quote, lembrando que quote, né, é o que a gente tem como fala, como citação, como pensamento, né, e a palavrinha quote, como a gente percebe, ela vem, né, do que seria algo que é escrito entre quotation marks. Para quem não sabe, quotation marks é o que a gente percebe aqui, ó, são as aspas, né, então quotation marks. Então veja só, acompanha comigo aí o que está dizendo, para a gente poder comentar, né, rapidinho. Então está dizendo, it's very important that we relearn the art of resting and relaxing. Então eu acredito que é o que a gente tem feito bastante, né? Nós temos, eu acho que nesse momento aí que a gente está passando de isolamento, de quarentena, o que nós mais temos feito foi rest and relax, né? Ou seja, rest que é descansar e relax que é relaxar. Então a gente, na verdade, cansa de descansar e de relaxar. Concorda comigo? Então, se você está descansando na sala, você cansa de descansar na sala e você vai descansar no quarto. Você cansa de descansar no quarto e assim vai, né? Então, a gente tem feito muito isso. E está dizendo que é muito importante que nós reaprendamos a arte de descansar e de relaxar. Veja, not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying, but also it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems. E aí diz o seguinte, né? Que não só, de fato, essa arte, ela ajuda a prevent, então vamos tomar cuidado com a palavrinha prevent, parece ser prevenir, mas é impedir. De fato, então, ajuda a impedir the onset, ou seja, the beginning, o início, o surgimento de many illnesses, disease or sicknesses, né, que são doenças, que desenvolvem através de tensão crônica e preocupante, mas também ela nos permite a clear our minds, né, a limpar as nossas mentes, focar e encontrar, né, soluções criativas aos problemas. Ok? Então, é o que a gente tem aí para a gente poder refletir, né? Que esse momento que a gente tem passado mais sozinho, mais isolado, que a gente possa refletir um pouquinho e tentar projetar coisas para o futuro, resolver aí, né? Várias situações, problemas, enfim. Então, a gente tem que alimentar a nossa mente aí dessa forma, tá? E temos aqui algumas expressões de coisas que, né? Nesse momento aí de pandemia temos visto bastante, né? Que seria, por exemplo, deixa eu até tirar daqui para vocês perceberem, né? Então, expressões como wash your hands, save lives, stay home, né? Stay positive, stay safe. Então, são coisas importantes, né? Com a ideia de ficar em casa, de salvar vidas, de lavar, né, as mãos o tempo todo, né, de usar máscaras e assim por diante, né? E tem aqui para a gente poder encerrar essa partezinha, nós temos aqui uma frasezinha bacana para a gente poder pensar, né? Stay home and collect small pleasures day by day. É aquela questão, talvez no seu dia a dia normal, né? Que você tinha muitas aí tarefas, muitas vezes a gente não prestava atenção para pequenas coisas que a vida traz, que temos aí durante o nosso dia a dia e que a gente não prestava atenção, e que agora talvez nesse momento que nós estamos mais introspectivos, né, conosco mesmo, né, a gente possa então perceber, dar valor aí a esses small pleasures, né, esses pequenos prazeres que a vida nos proporciona, coisas aí simples que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não liga, a gente não vê. Então agora
nesse momento aí que estamos mais sozinhos, mais isolados, que seja algo para a gente poder começar a perceber. Bacana? Então vamos cuidar, galera, da nossa mente, né? Para a gente não surtar, que isso é muito importante. Ok? Então assim a gente inicia o nosso semestre, né? O nosso semestre. E, como eu disse para vocês, eu espero, desejo que a gente tenha um semestre excelente, tá, galera? Que o nosso semestre, por mais aí que estamos com aula à distância, que ele seja muito positivo, que ele seja muito eficaz. Ok? E aí vem aquela questão, né, da gestão da sala de aula, da gestão da aula. Participem, tá? Tirem dúvidas. Então você tem essa possibilidade, né, de tirar dúvida. A aula é online. Eu estou aqui para poder ajudá-los. Então tem dúvida, joga aí no bate-papo, coloque a sua dúvida, tá bom? Porque fazendo assim a gente vai tendo uma interação, tá bom? Eu sei que a aula presencial ela é diferente, mas vamos tentar fazer de uma forma com qualidade, de uma forma boa aqui também, tá certo? Então vamos lá. Olha só, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Lembra lá no final do semestre passado, foi enviado para vocês uma lista de férias, concorda? Então foi enviado para vocês uma lista aí de férias para vocês, né, estudarem, sorry, praticarem durante as férias, estudarem, né? E eu vou começar a nossa aula de hoje, então, comentando algumas das questões que foram colocadas para vocês nessa lista das férias. E a gente vai começar, na nossa aula de hoje, a gente vai falar apenas sobre text comprehension, sobre compreensão textual. Então, a gente vai ler alguns textos juntos, vamos colocar aqui as respostas, vamos discutir, comentar, tá? Então, é o que a gente vai ter para a nossa aula de hoje. Antes da gente iniciar, só recapitulando o que a gente viu nesse momento de pandemia, de aulas à distância, eu fiz aqui uma relação de tudo que a gente estudou, né, que é bacana a gente observar que nós vimos muitas coisas, né, nós estudamos em muitas coisas, e não foi um assunto por aula, nós ficamos aí uma média de 3 aulas para ver um determinado assunto. Como eu disse para vocês, a aula à distância, ela faz com que a gente, né, é, possa é mais difícil, digamos assim, de prender a atenção. Então, a gente não pode fazer tudo muito rápido. A gente vai fazendo aí, né, de forma mais devagar. E aí nós estudamos, né, nesse momento, desde março até, né, junho, nós estudamos sobre as linking words, que são aqueles connectors, né, aquelas transitions, palavrinhas importantíssimas que em todo o texto vai aparecer, né? E aí é importante saber as ideias, né, que pode ser uma ideia de causa, de consequência, de contraste, de adição. Então a gente viu, praticamos, vimos no texto, tá, sobre essas palavrinhas. Estudamos também aí, durante 2 aulas, sobre as idioms, que são expressões idiomáticas, né? E aí nessas expressões idiomáticas a gente vai ter como provérbios, como ditados, né, e assim por diante, que também é bacana, né, para essa parte de vocabulário. Nós vimos também, do que diz respeito a vocabulário, a parte das confusing words, né, que são palavrinhas que causam confusão, talvez por serem escritas, né, muito parecidas, ou por ter um som parecido. Então a gente falou sobre essas palavrinhas, fizemos também exercícios em relação a essas palavrinhas, fizemos prática de compreensão de texto. E, por último, nós encerramos a nossa aula vendo sobre os phrasal verbs. Então, eram aqueles verbos de 2 ou 3 palavras, que, como eu disse para vocês, são importantes em inglês, eles existem, aparecem nos textos, aparecem nas falas, né, nas conversations, e que, quanto mais phrasal verbs vocês souberem, vocês dominarem, melhor vai ser para vocês. Ok? Então, foi o que a gente trabalhou aí nesse período de aula à distância, de março até junho, e encerramos com essa parte dos phrasal verbs. Inclusive, na lista de férias que foi enviado para vocês, além da parte de compreensão textual, também tínhamos lá, né, uma parte de phrasal verbs, e que na aula que vem eu vou retomar com vocês essa parte de phrasal verbs da lista, para que a gente possa comentar, né, e discutir direitinho. Ok? Muito bem. Lembrando aqui vocês uma coisa, na lista lá de férias,
foi primeiro passado 5 questões ou 6 questões de multiple choice, de múltipla escolha, e essas questões eu coloquei o gabarito lá para vocês. E eu não vou, então, começar discutindo essas questões que já tinham o gabarito, não. Eu vou começar a discutir com vocês as questões que foram colocadas, que eram questões abertas, questões, né, de compreensão textual, mas que eram de perguntas subjetivas, né, perguntas para vocês escreverem, né. Então, eu vou começar com vocês lendo o texto e discutindo essas questões, e depois eu vou trazer aí algumas outras questões novas, para a gente poder ainda, né, comentar. Tá certo? Então, é o que a gente tem para a nossa aula de hoje. Então, vai lá, pega a sua listinha de férias, para a gente poder comentar juntos aqui, você me acompanhar direitinho. Eu também vou compartilhar aqui com vocês o material, o texto e as questões. Então, você pode me acompanhar aqui direitinho, tá bom? Tendo dúvidas, alguma palavra nova, alguma expressão, alguma questão estrutural, pergunte, tire sua dúvida, ok? Então, bora lá. Muito bem, então vamos aí para essa prática de compreensão textual para a gente poder comentar direitinho, né? Então, olha só, o texto lá que foi colocado para vocês, né, lá na lista, além daquelas questões de multiple choice, de múltipla escolha, né, de marcar X, nós tínhamos então também esse texto que traziam questões discursivas, para vocês escreverem. E aí, veja só, vamos observar aqui o texto direitinho, tem uma imagem, então vamos prestar atenção para essa imagem, e aí a gente vai, né, lendo o texto, discutindo juntos e aprendendo juntos aqui o que o texto traz. Então, olha só, está pedindo a instrução para a gente poder ler o texto e responder as questões de número 7 a 10. Eu coloquei 7 a 10 porque era o que, né, as questões lá da lista de vocês, tá bom? Que era de 7 a 10. Então, olha só, observando aqui, né, o título, nós temos The Fox and the Crow. E aí, galera, a gente consegue perceber, então, aqui pela imagem, né, e fazer uma relação do que seria fox e do que seria crow, e já pensar, né, e já fazer uma certa prediction em relação ao tipo de texto que a gente tem aqui, até pelo que a gente vai ter enquanto characters, enquanto personagens. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse bichinho aqui, que a gente consegue perceber que é uma raposa, né? E aqui, esse bichinho, como a gente pode perceber, nós observamos que é um corvo. E aí, a gente vai aqui fazer a relação com os nomes em inglês. Então, how can I say raposa in English? That's the word. Fox. Então, fox, raposa. Ok? E temos aqui, olha só, temos aqui o pássaro, que seria então crow, que seria corvo. Então, temos aí a raposa e o corvo. E aí eu pergunto vocês, observando já aqui pela imagem, pelo que temos enquanto as palavras e pela história que a gente vai ler, né, com esses personagens aqui, raposa e corvo, então é meio que a gente já tem uma noção de qual text genre, né, de qual gênero textual que é este. Concorda? Coloca aí para mim no bate-papo qual é o gênero textual aqui apresentado. Que tipo de texto é esse? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos participar. Muito bem, exatamente. Quando temos aí, lembra lá de quando a gente vai estudar o tipo de texto, né? Quando a gente tem personagens que são animais ou seres inanimados, mas que adquirem, né? Que tem aí uma personalidade, né? Traz características de seres humanos, a gente tem então uma fábula. Exatamente. Então é uma narrativa, né, um tipo de narrativa, e que tem como personagens principais aí animais ou seres inanimados, que adquirem características aí de seres humanos. E para isso a gente tem, inclusive, né, essa postura, nós temos uma figura de linguagem que é utilizada, que seria a prosopopeia, ou personificação de seres, tá bom? Que é muito comum aqui. Muito bem, galera. Então, olha só.
Outra coisa que é legal é porque quando a gente tem fábula, é muito comum a gente ter a raposa, né? Como sendo aí, como sendo aí, então, um dos personagens centrais, principais de fábulas, né? E aí tem aquela questão, a raposa ela sempre adquire aquela característica de ser humano, né? Ou seja, que é traiçoeiro, né? Que dá o golpe, enfim, já percebeu isso, né? Então vamos lá, vamos ler o texto aqui. Acompanhe comigo aí. Aí nós temos assim, ó. One day, a crow finds a tasty piece of cheese. Então mostra que um dia, né, um corvo encontra a tasty. Tasty é delicious, né, gostoso, saboroso. Então um pedaço saboroso, gostoso de queijo. She picks it up, flaps her wings and flies to a high branch of a tree to eat it. Então o que ela faz? O que o corvo faz? Na verdade é uma corvo fêmea, né? Então, ela pega esse pedaço de queijo, flaps her wings, ou seja, bate as asas, e voa, então, para um high branch of tree, né? Ou seja, para um galho alto de uma árvore, para então comer. Second paragraph. Down on the ground, a fox sees her. E aí, veja, lá embaixo, no chão, uma raposa a observa, né? Vê, né, o corvo. Oh, he says to himself, that looks like a delicious piece of cheese. Então, ou seja, ele diz para ele mesmo, nossa, parece um pedaço delicioso de queijo. Maybe I can get it away from that old crow, né? Então, talvez eu possa pegar, né, tirá-lo daquele corvo antigo, velho. He walks over to the tree and calls to the crow in a very friendly voice. Então, veja, ele coloca assim, ele caminha em direção à árvore e chama, né, o corvo em uma voz de que forma? Friendly, amigável, né? E fala com o corvo com uma voz aí amigável. You look so pretty today, Madame Crow. Olha só como que ele falou. Então você parece tão bonita hoje, Madame Corvo. He says, your feathers are so beautiful and your eyes so bright. Então ele vai, né, vai fazendo aí alguns compliments, alguns elogios aí para o corvo, né? Ou seja, your feathers, que são então as penas, né? São tão bonitas e seus olhos tão brilhantes. And is your voice more beautiful than ever today? Ou seja, e sua voz está tão mais bonita hoje do que nunca, né? Então, a gente percebe que o que a raposa tá fazendo é elogiando, né? Continuando. Now, some people think crows have beautiful feathers and bright eyes. Então veja. Agora, algumas pessoas até acham que corvos têm penas bonitas e olhos brilhantes. However, most people do not think crows have beautiful voices. Aí a gente tem aqui já uma contradiction, né? Uma contradição. Então a gente percebe aqui uma linking word que foi utilizado para se opor. Então diz, contudo, a maioria das pessoas não acham que corvos, né, têm vozes bonitas. Até porque a gente tem aquele detalhe, né? Nossa, a pessoa fala igual um corvo, igual uma gralha, né? Também. Ou seja, tem uma voz, né? Porque o corvo, ele faz aquele canto dele é muito feio, digamos assim, né? Barulhento, né? Então não tem nada de bonito na voz do corvo, né? Digamos assim. The crow listens to the nice words of the fox and likes what she hears. Então veja, o corvo ouve as bonitas, as boas palavras da raposa e gosta do que escuta. Of course, she tries to sing for him. E aí, claro, né, ela se sentiu toda empoderada, né? E, claro, ela tenta, então, cantar para ele. But as soon as she opens her mouth, the cheese drops. O que acontece? Assim que ela abre a boca, o queijo drop. O queijo cai. Snap. The fox has it in his mouth before it reaches the ground. E aí, ó, rap. A raposa, né, abocanha o queijo, né, antes mesmo que caísse no chão. Último parágrafo. The fox quickly eats the cheese. Então a raposa rapidamente come o queijo. Then he turns to the crow and says. E aí ele volta, né, vira aí para o corvo e diz: You cannot trust a person who flatters you.
and runs away. Então ele diz assim, você não pode confiar em alguém, em uma pessoa, que te lisonjeia, ou seja, que te elogia e foge. Que sacanagem, né? Enfim, e aí a gente também percebe que na fábula, né, nesse tipo de narrativa, a gente percebe que sempre há uma moral, né, ou seja, que é ligado aí a uma reflexão, né, acerca aí dos acontecimentos, como a gente viu aqui, né, acerca aí dessa fala, dessa moral que é colocada. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida aqui no texto? Tá de boa? Então vamos lá. Vamos aí para as questõezinhas. Né? E como eram questões discursivas, pode ser que vocês colocaram até de forma aí diferente, tá? Então, qualquer coisa aí você pode se manifestar também para poder colocar, para poder falar. Então, veja só, a questão número 7 vai dizer assim, explique, deixa eu colocar aqui de baixo de novo, explique que tipo de texto é esse e caracterize com exemplos tirados do mesmo. Então, a gente já viu que o tipo de texto é o que a gente vai ter, né? Olha lá, né? The Fox and the Crown caracteriza-se, portanto, como fábula, como a gente viu. Né? Fábula em inglês, vamos chamar de fable, né? E aí nós vimos que os personagens, como que eles agem como seres humanos. Então a gente tem a figura aí de prosopopeia, né, personificação de seres, que vai ser aí quando então esses personagens que são muitas vezes animais, na maioria das vezes, ou seres inanimados, eles vão agir, portanto, como human beings. E exemplos que a gente pode tirar lá do texto são partes, por exemplo, como He walks over to the tree and calls to the crown in a very friendly voice. Então veja, como a gente percebe, né, essa personificação aí dos seres humanos, né, personificação dos seres, colocando eles com características humanas, quando diz, ó, He walks over to the tree, ou seja, caminha, né, pela árvore. Então o corvo não caminha, né? Ou seja, chama o corvo em uma voz caminha em direção à árvore, né? E que mais? E chama o corvo com uma voz amigável. Então a gente percebe muito característica de como fosse ser humano, né? Outro aqui. The crown listens to the nice words of the fox and likes what he hears. Então ele escuta a voz, as bonitas palavras. Opa! Então, né, a gente sabe aí que não, né, o corvo não vai falar, né? Então, ou seja, são características aí de seres humanos. Então, são alguns, né, just a couple of examples, né, to show that, né, para mostrar, para ilustrar essa parte aí conforme foi pedido. Ok? Muito bem. Questão número 8. Questão 8 está dizendo assim, qual é o provérbio na língua portuguesa que corresponde a You cannot trust a person who flatters you. Então, vai dizer, né? Qual que é o provérbio, então, na língua portuguesa que corresponde a aquela frasezinha que foi dita lá, né, pela raposa lá no finalzinho. Ou seja, a frase é que você não pode confiar em uma pessoa que te elogia, né? Então, vai dizer que o provérbio que reflete esse ensinamento que a gente tem na língua portuguesa vai ser que a vaidade é o prato ou o alimento dos tolos. Já ouviram esse ditado? Já ouviram esse provérbio, né? É um provérbio aí que eu sempre escutei minha mãe falando, minha avó também. Então, esse vai ser o provérbio que a gente tem na língua portuguesa. E em inglês, né, o equivalente, o provérbio aí que é equivalente, vai ser o seguinte, ó. Vanity is the flatterer of the soul. Então é como a gente tem, né? Como sendo o provérbio aí, portanto, que é o correspondente, né? E aí vai ser bacana que eu trouxe alguns outros, eu coloquei aqui alguns outros provérbios, tá? Tanto em português quanto em inglês. Na verdade, vou colocar para vocês em inglês e falar para vocês quais são os provérbios aí equivalentes em português. Por quê? Porque muita gente confunde, talvez, a vaidade é o prato dos tolos, né? Como sendo, na verdade, alguns outros meio que parecidos, mas que não é o que corresponde ao que está lá no texto, tá? O que está lá no texto, o equivalente seria esse, a vaidade e o prato dos tolos. Mas tem alguns aqui para a gente poder comentar. Por exemplo, ó, esse aqui, that's just sour grapes, que são expressões idiomáticas, né? A gente sabe disso. Então, ó, esse that's just sour grapes
Então, traduzindo literalmente, seria, né, que isso é apenas sour grapes, uvas azedas, né? Então, sour é azedo, que seria o equivalente para nós a ideia do quem desdenha quer comprar. Então, você falou tal coisa, né? Quem desdenha quer comprar. Então, eu vou falar that's just sour grapes, beleza? Outro aqui também, ó, outro provérbiozinho. He who laughs last laughs best. Então, esse provérbiozinho aqui é o que equivale em português como sendo que quem ri por último ri melhor. Ele é bem literal. Veja só, he who laughs best, sorry, he who laughs last laughs best. Isso aqui é quase um trava-língua, né? Só comentando, né, que tem muita gente que pergunta assim, mas por que ri? Porque como a gente tem um provérbio, né, então historicamente foi utilizado como sendo dessa forma. Talvez na história desse provérbio, né, tenha alguma coisa a ver com alguém, né, ele, né, mas aí como se torna uma fala, um ditado, a gente usa exatamente como é. Então, sempre quando você quer falar alguma coisa que quem ri por último ri melhor. Então, você vai falar he who laughs last laughs best. Ok? Outra aqui também que é muito comum. The early bird catches the worm. Ou seja, que o pássaro, seria a lógica, né? Que o pássaro adiantado é o que pega a minhoca. Ou seja, aquela lógica, né, de que se você faz as coisas, né, sai para fazer as coisas mais cedo, você vai ter mais sucesso, né? E em português, o equivalente, que eu acho que eu já até falei para vocês, seria a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, ok? E por último, a gente tem assim, ó, loose lips sink ships, que seria a ideia, né, de lábios soltos ou frouxos afundam navios, né? Que é uma expressão, inclusive, que é da época da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, que é aquela ideia de que língua solta, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ou seja, a lógica vai ser exatamente essa. E essa ideia de loose lips sink ships eram frases que foi uma frase colocada para os soldados na época da guerra, né? Para que eles não falassem, né? Não soltassem informações, né? Que pudessem, portanto, comprometer aí todo o exército, né? Todo o batalhão de guerra. Ok? Então é bacana essas histórias, assim, esses idioms. E a que a gente viu lá da fábula foi exatamente essa, que seria que a vaidade é o prato dos tolos, né? Que vanity is the flatterer of the soul. Ok? Ótimo. Vamos lá. A questão 9, né, diz assim, no que a ação da raposa revela o que ela quer? Então, no que a ação da raposa revela, né? O que ela quer, na verdade? Conforme a gente viu que ficou, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Que mostrou lá, de fato, o que ela queria, o que ela pretendia. Então, ficou o seguinte, que a ação da raposa revela que ela quer comer o queijo. Então, como a gente viu lá, o que ela queria, de fato, ela conseguiu, né? Que era tirar o queijo lá do corvo. Questão número 10. Aí a gente já tem uma questãozinha aqui que vai falar um pouquinho mais sobre a parte linguística, né? E quando a gente tem alguma questão que fala em relação aos recursos linguísticos, em relação à parte estrutural, está falando um pouquinho aí sobre grammar, sobre gramática. Então, veja só, diz, em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, explica o sentido do verbo to look em that looks like, né, lá na linha 3, e you look so pretty. Então, a questão a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque o verbo look, geralmente a gente observa esse verbo look como sendo o verbo olhar. E a gente sabe que o verbo look, ele pode ser muito mais apenas do que olhar. Até porque quando ele vai ser o verbo olhar, ele precisa ter uma preposition que é utilizada após, né? Então, por exemplo, se eu quero falar assim, olhe para mim, eu vou ter que utilizar look at me. Então, look at seria o olhar. Ok? Então, tem que tomar esse cuidado aí quando vocês encontrarem, quando vocês se depararem com o verbo look. Beleza? Além disso, ele pode ser, se utilizado sozinho, ele tem um sentido,
né, sem uma preposition posteriormente, sem uma partícula após ele, tem um sentido, e que ele também pode ser um verbo aí que tem muitos phrasal verbs que são formados a partir dele, né? Como look at, como falei para vocês, como look up, que pode ser procurar ou pesquisar, né? Ou look for, que também pode ser o procurar, look after, que é o cuidar, né? Look into, que seria admirar, né? Não, desculpe, look to, que seria o admirar. Look forward to, que seria o esperar com muita ansiedade. Então, são várias as possibilidades, vários são os phrasal verbs que são formados aí a partir do verbo look. Ok? Nesse caso aqui, a gente não tem um phrasal verb, nós temos apenas a utilização do verbo look. O verbo look, quando utilizado em that looks like e you look so pretty, traz uma ideia não de olhar, e sim uma ideia de parecer, ok? De aparentar, de parecer. Então, quando falou that looks like, ou seja, isso parece, né, parece que está tão gostoso, ou you look so pretty, você parece, né, estar tão bonita, né? Enfim, então a ideia desse look não é de olhar, e sim a ideia aí de parecer. Ok? Muito bem. Galera, eu vou... Não vai dar para a gente poder, né, dar continuidade aí com os outros textos, porque até a gente ler os textos e para as questões, né, demanda um pouquinho mais de tempo. Depois eu volto com vocês, né, para a gente poder comentar um pouco mais sobre essa parte de compreensão textual. Na aula que... Isso em outras aulas. Na aula que vem, eu quero focar com vocês novamente na parte lá de phrasal verbs, para a gente poder comentar, né, e até mesmo corrigir essa lista lá de férias, que são vários phrasal verbs que foram listados, que foram colocados para vocês. Então, eu vou separar com carinho, vou fazer os slides todos com carinho, para a gente poder ir comentando, né, sobre os phrasal verbs e ir aprendendo mais, tá? Mas na aula de hoje era o que eu queria trabalhar com vocês, corrigindo uma parte da lista e comentando essa parte de compreensão textual e trazendo questões discursivas. Ok? Então, thank you so much for attending my class today. Obrigado por participarem da aula, por estarem presentes, né? E eu desejo para todos aí uma excelente semana. Ok? Então, bye bye for you guys.